O que eu vou passar aqui para vocês não são coisas fantasiadas da minha cabeça e nem invenção do meu coração. São revelações que foi me dada pelo Senhor Jesus quando ele esteve aqui comigo em São Paulo, Brasil, quando eu estava saindo lá de dentro da igreja Deus e Amor com ele, que o encontro foi lá na Deus e Amor, lá na Baixada do Glicério, aqui em São Paulo, Brasil. E ele me passou revelações para que eu falasse para as igrejas e também viesse a falar para o mundo. O que eu estou fazendo aqui são revelações dele. E essa aqui é uma das revelações que ele me deu para falar nas igrejas e para o mundo, falando sobre o pecado que é cometido, no qual vai impedir a muitos de ser arrebatado e receber a salvação, a vida eterna. Hoje mesmo, domingo, esse domingo do 11 de maio, ele, que é o primeiro dia da semana, que foi mudado para como dia de descanso, sendo que é o sábado dia de descanso. Então hoje é o domingo como pela tradição, sobre o Dia das Mães. E sobre esse assunto o Senhor falou para mim, para que deixasse os velhos costumes e as velhas tradições. Ao ele falar para mim essas coisas, eu vim logo a entender. Na ação e a unção que foi me dada pelo Espírito Santo, eu passei a entender. E fui guardando isso no meu coração para quando chegasse esse dia. O dia que chegasse para ser revelado ao mundo, que eu lutei muito nas igrejas para falar sobre isso e as igrejas não aceitaram. Mas eu venho há 45 anos falando em grupos, reuniões aqui na minha casa, e em algumas igrejas por onde passei, mesmo sendo forçado a falar, por não aceitar, muitas vezes foi ameaçado, muitas vezes foi tomado o microfone das minhas mãos, assim, no horário do culto da igreja, foi tirado assim o microfone da minha mão, e até coisas que não convém eu falar aqui, mas são tentativas de morte, né? Que até em púlpito me tentaram com golpes, né? Assim, de estratégia, de pessoas que têm essas formações, assim, de luta, essas coisas, né? De, assim, em cima do púlpito, de querer me assassinar, de forma sutil, ao qual que ninguém percebia, né? Isso eu dou testemunho sobre essas coisas, venho dando testemunho, mas aqui e acolá, particularmente. Então aqui eu só deixo isso aqui aberto para que todo mundo entenda a perseguição de um verdadeiro cristão por falar a verdade, e a verdade, ela vem de Deus. E muitos não querem aceitar. Pois bem, para não tomar muito tempo, vamos direto ao assunto. Uma das tradições é justamente essa. Esse Dia das Mães, né, como muitos têm pela frente ainda e já se passaram, né, que são coisas inventadas por pessoas, né, está dentro do reino dos homens, do reino humano, né, tanto homens como mulheres, que é uma coisa que foi inventada desde a antiguidade, né? Inclusive lá na Grécia, onde foi praticado muito isso, né? Esse culto, né? Para a deusa ali, a mãe dos deuses ali, a, a qual chama-se, esqueci o nome dela agora, né? Esqueci o nome dela agora, esqueci o nome das duas. É uma pena que eu esqueci. Esse eu lembro aqui o nome dela Oh, meu Deus, eu lembrei das duas. Eu sei que são dentro da mitologia grega, né? Essas coisas, né? Então, era feito esse culto, né? A, a essas deusas ali, né? E depois
hoje, na modernidade que nós temos hoje, né? Inventada por uma mulher que foi para homenagear a sua mãe, que já até já estava morta, e outras mães, que isso veio depois da Segunda Guerra Mundial. Também aqui não lembro o nome dela, isso é em inglês, isso aí, né? Mas, portanto, são coisas inventadas por seres humanos, né? Por seres humanos. E isso veio nessa tradição, né? Na tradição. Nessa tradição, se comemora, né? Reverenciando já as mães, né? No, no sentido de simplesmente uma lembrança, né? De, de louvar, né? As mães pelo o cuidado, o carinho, o amor que ela teve para os seus filhos, e os seus filhos, em gratidão, né? Comemora-se isso como se fosse legal, né? Uma coisa legal, de homenagear a mãe dessa forma. Então, isso é uma tradição humana, a qual Deus não aceita, porque está fora dos parâmetros bíblicos, está fora dos preceitos divinos, né? E, aqui eu estou com a Bíblia aqui, como vocês estão vendo, para mostrar para vocês os ensinamentos, o procedimento de Deus, o preceito divino, o que ele fala sobre a respeito, para nós honrar nosso pai e nossa mãe, né? Que isso vem pela tradição divina, uma coisa que é tradição divina, né? E, então tá aqui. Vou mostrar aqui para vocês aqui, tá aqui em isso, né? Do capítulo 20, aqui é onde está os 10 mandamentos. E você vai ver aqui no versículo, né? No versículo que está aqui, o versículo é o 12, que está dizendo aqui, ó. Aqui, ó. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te deu. Aí tem a continuação, como também para trás também, tá lá, né? E aqui na continuação está dizendo, né? Não matará, não roubar, não fará falso testemunho, assim por diante, né? São os 10 mandamentos. Então tá aqui. Então isso vem de Deus. Nós temos que honrar nosso pai, nossa mãe, temos que amá-lo, né? Temos que ser justos, temos que ser grato a ela pelo cuidado, né? Pelo ter ali ter passado ali esse período a gente ali, né, de gestação, a gente ali dentro ali da barriga dela ali, né? A gente fica ali até o tempo de nascer, né? Que tudo isso também é projeto de Deus, né? Então tem que ser grato por ela cuidar da gente, né? De criança, ensinar, ser uma mulher de Deus e um homem de Deus, vai ensinar o caminho que deve andar, que é justamente nas tradições e costumes divinos, de Deus, que vem pela lei de Deus, não as coisas que vêm pelos homens, a não ser que nós temos em cada país, né? Inclusive aqui no nosso Brasil, nós temos a nossa Constituição brasileira, nós temos a lei, e temos que obedecer tudo aquilo que tiver dentro do direito legal, que vem realmente de Deus, porque toda lei que é perfeita, ela vem de Deus. Então, isso nós temos que obedecer, como também é mandamento de Deus, como está lá no Novo Testamento, para que nós obedeçamos e até ore pelas nossas autoridades. E amá-la elas também. Temos que orar por ela, temos que ter amor por ela, né? Temos que obedecê-lo, porque a lei, realmente, ela é para corrigir, para castigar aqueles que andam errado. Pois bem, então está aqui o que é preceito divino, está aqui o que é costume e a tradição divina, que nós temos que realmente ir passando isso de geração em geração, né? Temos que manter isso, essa tradição que é a divina, não a que é feita pelos homens, que vem muita corrupção e até idolatria, entendeu? Então é isso. Então eu vou parar por aqui, porque se eu estender muito, vai demorar muito, fica muito enfadonho, para que vocês realmente leia, né? Veja esse vídeo, tá bom? Então é isso, está aqui. Então, isso aqui é que Deus mandou fazer. Essas outras coisas foi inventada, né? Se você for ver na história, a qual eu esqueci o nome das deusas lá, né? São duas, né? E vai ver na história que inventaram foi lá na Grécia, né? E teve outros países que comemoravam, né? Aí você vai ver o sentido de por que comemorava essas deusas, né? Esse dia, entendeu?
E essa ativista lá, essa mulher também, que era a mãe dela, morreu, e ela, para comemorar, para a lembrança da mãe, e tanto as que já morreram como as que estavam vivas. Então você vai ver que isso é coisa inventada pelos seres humanos, né? E aí vem as hipocrisias, né? Vem o pecado, né? Quando as pessoas vai louvar sua mãe, vai falar alguma coisa, né? Ou escreve em carta para quem está distante, né? Que hoje tem o celular, a internet, aí a pessoa já fala com mais nitidez, já, né? Já fica bem mais claro. Que a pessoa, como as pessoas não falam, né? Mãe, você é tudo, você é minha vida. Se não fosse você, eu não vivia. E assim por diante. A gente vai ver muita hipocrisia, aí entra idolatria, né? E sendo que o mandamento é esse, para honrar. Isso é coisa de todo dia. Todo dia a gente tem que amar nossa mãe, presentear o nosso pai, nossa mãe, né? Preparar um almoço para ela. Não no sentido de tradições humanas, feito pelos humanos. Que aí vem também negócio de comércio, pode ser que vem comércio. As coisas de Deus não tem nada com de comércio, essas coisas. Você está entendendo? Isso é tudo feito para ganhar dinheiro, né? Para enriquecer o dono de loja, essas coisas, shopping, e assim por diante, né? As fábricas de presente. E assim por diante. Todo esse tipo de coisa que faz parte do capitalismo, né? O comércio, né? Então, isso realmente não tem nada a ver é, nesse termo com Deus. Não tem nada a ver. O mandamento de Deus está aqui na Bíblia. Nós temos que obedecer o mandamento. Tem pessoas que não obedecem os mandamentos e quando se nesse dia é uma hipocrisia. Aí lembra de uma mãe, né? Vai dar um presente. Depois que passa esse dia, continua tudo de novo. Ele nem gosta da mãe, ele não tem tanto amor pela mãe, não respeita nem nada, né? Então você pode ficar com um hipócrita, né? E termina sendo assim, realmente uma coisa de idolatria, né? Uma coisa que fica, né? Nesse dia, seguindo esse costume, essa tradição humana, né? Em termos de idolatria. Então, isso é pecado. E a Bíblia condena tudo isso e ninguém vai ser salvo dessa forma, tá bom? Eu vou parar por aqui, que não falei, tá aqui as escrituras, né? É só você ver na escritura que Deus está mandando honrar o pai e a mãe. Não, não em mandamento de homem, preceito de homem, essas coisas, seres humanos, mas pelo mandamento de Deus. Passou daí a idolatria. Tudo enquanto não for que sair da boca de Deus, é idolatria. Tá bom? Amém? Deus abençoe a todos. Né? Você me desculpa meu nervosismo, porque não é fácil fazer isso. Eu estou fazendo isso aqui, já fico meditando nas consequências, porque já fui ameaçado, já fui realmente já ameaçado para parar de falar essas coisas. As igrejas não aceitam, né? Inclusive, de onde eu sou, nas Assembleias de Deus, Ministério do Belém, né? Uma igreja tanto aqui no Brasil como ela é mundial. Fui praticamente lançado fora da igreja, né? Não fui assim, literalmente expulsado assim, né? De chegar assim, me tirar dentro da igreja. E, embora algumas vezes já aconteceu isso, né? Mas o pastor falou que eu estava no lugar errado. Falou que eu estava no lugar errado e não aceitou isso. Entendeu? Então essa é a verdade, tá bom? Deus abençoe a todos, né? E analise bem direitinho para que seja uma bênção na mão de Deus. Isso aqui é para as igrejas, inclusive da Assembleia de Deus do Belém, onde eu sou, aqui em São Paulo, né? E as que todas estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Também serve para Israel e serve para todas as pessoas do mundo, todo homem, toda mulher, todas as famílias do mundo, todas as famílias da terra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.